Boa noite. Boa noite. A gente está aqui no Bate-Papo Cultural número 63 já. E esse tema especial, as comemorações, né, do mês da consciência negra, onde serão apresentadas perspectivas da aplicação da Lei 10.639, um tema que já vem sendo bastante discutido neste espaço e tem trazido também bastante progresso dentro da nossa comunidade e para a população rio-clarense. E hoje a gente vai ter aqui um pouco do trabalho da comunidade do Jongo Dito Ribeiro, né, da Casa da Cultura da Fazenda da Roseira, aqui da nossa cidade vizinha, e trataremos da vivência do jongo como uma expressão cultural composta por um conjunto de saberes, valores e práticas que unem a comunidade e promovem reflexões e ações acerca da história, luta por direitos dos afrodescendentes no Brasil. E para falar sobre tudo isso, quero convidar aqui a belíssima Alessandra Ribeiro Martins, mais conhecida como Alê do Jongo, para falar sobre esse tema, da senzala à Casa Grande. Olha, ela é graduada em História, mestre e doutoranda em Urbanismo pela PUC Campinas e atua principalmente com os temas requalificação urbana, o jongo, o caxambu, cultura negra, participação popular e patrimônio cultural, material e imaterial. Então, bem-vindos e bem-vinda ao Bate-Papo Cultural. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz em estar aqui em Rio Claro. Tive grande oportunidade de estar esses últimos meses em algumas mesas, né, com a nossa querida Maria Tereza, e foi delicioso mediar e ouvir as histórias daqui, desse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aqui em Rio Claro. Fiquei morrendo de dor de cotovelo, de ter um equipamento como esse, com esse comprometimento lá em Campinas. Mas o fato de termos esse exemplo tão perto nos move e nos ajuda a falar, olha, tudo bem, vocês não fazem aqui, mas lá em Rio Claro, lá tem. Assim, quem sabe sensibiliza. Bom, eu fiz um recorte aqui, né, tentando cumprir o tempo, porque eu adoro falar e eu falo muito. Então, para não ficar muito desgastante e para a conversa poder fluir, eu pensei em dividir essa fala em dois momentos. Um falando rapidamente do jongo, que eu acredito que a maioria já conhece um pouco as histórias da nossa comunidade, né? Acho que nessa caminhada de recuperação da memória do jongo na nossa cidade, a gente tem conseguido fazer um trabalho de sensibilização bastante forte localmente, mas também em toda a região metropolitana de Campinas em relação ao jongo. Então, eu não vou me deter muito no jongo. Eu vou me falar... Eu vou falar um pouco mais da Roseira. Então, essa foto é uma foto que eu gosto muito. É uma foto da Feijoada das Marias do Jongo, que é um evento que a gente realiza no mês de março. Essa foto já é na Casa de Cultura Fazenda Roseira. É uma forma da gente homenagear as nossas matriarcas do jongo e, ao mesmo tempo, ter um grande encontro e um momento de reflexão em relação às mulheres. A comunidade do Jongo Dito Ribeiro ficava pensando no que era, né? Como que a gente se apresenta. Então, a gente realizou há uns 5 anos atrás um workshop, um final de semana de trabalho, para a gente tentar sistematizar o que a nossa diversidade sentia e dizia de si mesmo. Porque nós somos um grupo, né, uma comunidade que tem membros da família de Dito Ribeiro diretos. Eu sou neta de Dito Ribeiro, minha mãe é filha de Dito Ribeiro, mas se não fosse a relação com o coletivo de parceiros, né, quando a gente começou essa pesquisa com o jongo, talvez nós não fôssemos a comunidade que a gente é hoje. Então a gente criou, por conta dessa relação, que a nossa comunidade é uma comunidade de tradição jongueira e que a gente entende que todo mundo que faz parte da comunidade, que está dançando jongo com a gente, com certeza deve ter tido um ancestral jongueiro
e que está recuperando as suas memórias como a gente. Então, no nosso cotidiano, a gente não faz muita diferença de quem é consanguíneo e de quem não é consanguíneo. Então, a relação que a gente cria, tanto na condução da roda, como na forma de se organizar, é como se todos fôssemos dessa grande família do Jongo Dito Ribeiro. Então, a gente se define como jongueiros formados por um grupo de pessoas e familiares que reconstituem a manifestação do jongo em Campinas através da memória de Benedito Ribeiro, que era meu avô, os elementos fundamentais dessa recuperação são as rodas, com toque, canto e dança, com o objetivo de compartilhar e continuar essa cultura ancestral. Então, o elemento ancestralidade é muito presente no nosso trabalho, tanto da comunidade como no trabalho na Fazenda Roseira. A palavra ancestral é uma das palavras que a criança aprende quando pisa na roseira. Ele já vai saber o que é ancestralidade e vai ser provocado a pensar nessa relação. E aí, nesse sentido, a nossa missão é reconstituir essa cultura ancestral do jongo nos mais diversos espaços, para todas as pessoas de diferentes credos, etnias e idades, priorizando as comunidades e grupos que atuam no universo de cultura afro-brasileira. E aí a gente fez questão de grifar credos, etnias e idades, porque efetivamente a nossa comunidade, partindo dessa perspectiva ancestral e de reencontro, esses elementos não são os que nos guiam, mas o comprometimento com essa ancestralidade, com essa cultura negra, com certeza é um elemento que nos faz definir para que lado a gente cai. Então, quando eu venho para um lugar como esse, independente de ser uma repartição, um equipamento público, que tem um coletivo de funcionários, a gente sabe que o fato de ser funcionário público e estar no equipamento público não dá a cada um esse comprometimento. Isso é de cada um que está aqui. Então, o fato de vocês estarem com tantas possibilidades, terem um comprometimento com a nossa cultura, com a nossa memória, eu reconheço aqui como parte do meu universo, como parte da minha casa. Pode seguir. Essa é uma foto que eu gosto muito, do meu bebezinho, dos meus 2 bebês, Bibi e Dan, em frente à igreja São Benedito. Essa foi a roda do ano passado, de 2012. Pode passar. A roda em frente à igreja de São Benedito é o primeiro comprometimento que a gente teve na comunidade, porque o meu avô era muito devoto de São Benedito. Então, quando a gente recupera a memória dele, um dos elementos mais fundamentais foi São Benedito. Então, conhecer São Benedito, saber quem era São Benedito, nessa recuperação de memória, todo mundo falava que como meu avô nasceu no dia 6 de janeiro, que era o dia que se comemorava São Benedito em Campinas, com procissão, ele tinha todo um ritual nesse dia que concluía na cozinha. Então, depois que a gente ficou sabendo de São Benedito, a gente foi criando carinho com esse santo. Do nada, um dia a gente ganhou um São Benedito, e aí então ele virou realmente nosso mestre de cerimônia, está sempre na frente de tudo que a gente faz. Nosso objetivo é reescrever e escrever a história do jongo em Campinas, de modo a possibilitar que a manifestação cultural seja expandida e respeitada nas suas mais variadas formas, utilizando como elementos para atingir esse resultado a descontração, alegria, afeto, boas energias, paciência com o movimento, com o momento individual de cada um, melhoria da autoestima, mudança do indivíduo de dentro para fora, autonomia e a preservação de nosso toque, canto e dança de jongo praticado em nossa comunidade. O jongo ele é muito diverso em cada comunidade, né? Agora que a gente está em uma relação bastante intensa com as outras comunidades jongueiras, a gente percebe o quanto é diverso o toque, o quanto é diverso a forma de cantar, a forma de dançar e até as bases e influências religiosas de cada comunidade. Isso é muito diferente. Tem comunidade essencialmente católica, tem comunidade diretamente ligada às religiões de matrizes africanas, tem comunidade que não é ligada a nada, que parte de uma perspectiva mais cultura popular. Dentro dessa grande diversidade, a gente tem como princípio respeitar todas elas, mas cuidar da nossa forma de fazer.
Então, dentro da comunidade, a gente aprende, né? Todos aprendem e tem contato com todas as comunidades, mas o nosso foco é preservar a nossa forma de tocar, a nossa forma de cantar e a nossa forma de dançar. Nessa recuperação do jongo, é claro que a gente não tinha fragmentos de como meu avô fazia jongo. E um dia, né, fazendo muito próximo do que os nossos padrinhos faziam, que é a comunidade Tamandaré, que foi a comunidade de jongo que acolheu a gente, nos guiou, todos os fundamentos de fechar tambor, de rezar para a fogueira, e muitas das primeiras decisões que a gente tomou foi Tia Mazé, que foi acho que minha avó em terra, uma linda, que me adotou mesmo como neta, que eu dormia com ela na cama quando eu ia visitá-la. E nesse processo, um dia surgiu um toque da nossa comunidade, que não era mais de Tamandaré e não era de nenhum outro. Então a gente respeita esse processo de caminhar que a gente vai tendo durante o processo de trabalho e de amadurecimento no trabalho com o jongo. Minha mãe linda, gostei muito dessa foto porque mostra uma frase também que é muito importante para a nossa comunidade. Nosso símbolo, né, o elemento que a gente usa em quase tudo que a gente faz é a sankofa, que é um símbolo africano e que significa que nunca é tarde para voltarmos atrás e buscarmos as nossas raízes. E aí, para falar um pouquinho da Fazenda Roseira, eu acho que mais do que resumir o processo, eu queria mostrar um videozinho. A Fazenda Roseira, ela passa a fazer parte da nossa comunidade somente nos últimos 5 anos. Então a gente teve uma experiência com o jongo de 7 anos, diretamente ligada ao nosso quintal, porque as rodas aconteciam no quintal da casa da minha mãe, então era lá que as pessoas iam, era lá que a gente deu os primeiros, foi lá que a gente deu os primeiros passos. A nossa relação com a roseira começou desse quintal, porque do quintal da minha mãe a gente via a área da roseira e o próprio bairro que minha mãe mora, Jardim Roseira, era parte dessa fazenda. Então, toda a nossa relação começa a partir do quintal da minha mãe e da própria roseira. A gente só tinha contato com as margens. A Fazenda Roseira era um equipamento para uma propriedade particular da elite de Campinas, da família Cantúzio, que é uma família que desde a década de 20 foi responsável pelo abastecimento da cidade. Eles tinham curtume. Então, era uma família muito tradicional e muito rica, que tinha diversas terras na cidade, mas um dos mais velhos descendentes dessa família morava ali. E sofreu vários processos de loteamento. Então, o próprio Jardim Roseira, Jardim Ipauçurama, Jardim Tropical, todos os bairros que estão em torno da Roseira já foram um dia a própria Fazenda Roseira. E nesse momento, né, no final de 2007, é quando passa pelo último processo de loteamento, que é quando a última área que eles tinham, eles cedem, né, fazem um negócio com uma construtora para a chegada de um novo bairro. E aí, toda a nossa mobilização, todo o nosso toque, passa a partir desse contexto. Então, o que nos mobilizou efetivamente a se mover em relação à roseira? O fato de ser um lugar proibido, porque a gente sabia que tinha um casarão ali. Eu entrei nesse casarão no máximo uns 10 anos atrás, escondido, porque tinha cachorro, tinha um imaginário de tiro de espingarda. Muitos amigos tinham marca de tiro de espingarda que levavam do pessoal que trabalhava na fazenda. Era uma fazenda de gado que tinha vaca leiteira. Então, a gente brincava na margem e não tinha acesso à fazenda. Mas a primeira vez que eu entrei, na época eu já dava aula, eu fiz magistério também, e eu fiquei impressionada de ter uma casa como aquela dentro da periferia da cidade. Falei, como que pode, aqui, né, onde não tem nada desse lado da cidade, que não tem nada assim que a gente vê de bonito, de referência, como que podia ter um prédio daquele escondido de um só? Então, quando eu entrei lá, era para tentar convencer o dono, deixar eu levar as crianças. Na época, claro que ele não achou graça nem de eu ter entrado, quanto mais da ideia, mas foi meu primeiro contato e que me fez ter um contato emocional, um contato talvez de reflexão, de pensar o como seria legal compartilhar aquele espaço com mais gente. Mas o que efetivamente fez a gente se mobilizar
principalmente os grupos que estavam ali no entorno, foi o impacto visual de vizinhança. Foi a sensação de chegar no nosso bairro, onde tinha um monte de árvore, e um dia haver uma devastação. Esse impacto foi o que mais nos mobilizou a querer realmente cuidar da roseira. E esse videozinho é um resumo dos momentos, talvez, é um resumo dos anos de 2008 até 2010, nosso processo de construção para a discussão da Lei 10.639 no espaço. E é legal porque assim dá para ver as diferenças de quando a gente chegou e como está hoje. Foi um trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da PUC. Em homenagem a Clementina, Sarava Zumbi. Em homenagem a Clementina, Sarava Zumbi. Muito importante aqui para eles. Até a menininha, minha netinha, ela que tá doidinha, eu comecei a contar para ela. Eu falei, nossa, minha filha, é um casarão, chama fazenda. Ele falou assim, então, o que você está falando, vó? É um fazendão, né? Eu falei, é um fazendão mesmo. Lá vai ter tudo. Até você, a avó já não vai mais estar nesse mundo. Até você vai depender daquilo lá um dia. Tava dormindo, a Ingoma me chamou. Tava dormindo, a Ingoma me chamou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Ilaê, ilaê, ilaê. Ilaê, ilaê, ilaê. Disse levanta A Casa de Cultura Fazenda Roseira como espaço afro, ela já existe, ela é real, nacionalmente já somos respeitados e temos articulação no Brasil inteiro, inclusive com vários ministérios. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse processo aqui, é de uma síntese fantástica, porque nós, enquanto sujeitos militantes da cultura, e muito ligado inclusive à cultura afro, a gente tem isso daqui como uma coisa muito interessante, porque nos apostar disso daqui para que a gente possa, né, empreender atividades diversas, de grupos diversos e distintos. Hoje na Fazenda Roseira a gente tem o jongo, a gente tem a capoeira, que se tornou também em 2008 um outro bem material registrado. A gente tem a Escola de Curimba, Tambor de Angola, que preserva os toques e os cânticos dos povos tradicionais de terreiro. A gente tem a dança do ventre, que é uma outra ponte que a gente faz com a nossa ancestralidade, porque a dança do ventre é uma dança muito vinculada ao Egito na parte branca da África, e o Egito é África, e a África é África mesmo, é ancestralidade mesmo. Então é uma forma de mostrar que a cultura africana tem tambores, mas tem a dança do ventre, que envolve uma série de técnicas e de elementos também na sua configuração. A cultura oriental tem uma participação da cultura afro também, né, na sua origem. As culturas estão todas envolvidas, né, misturadas umas com as outras. Na cultura africana, você tem danças com o pé no chão, que faz a ligação com a terra, como na cultura oriental, como na dança oriental. Você tem a participação principalmente dos tambores, que na dança oriental isso é muito forte, a percussão. É a percussão que dita o tom dessas danças.
gente, entre outras oficinas que tem aqui, estamos somando, fazendo de que a Fazenda Roseira, sabe, que o jongo, né, Dito Ribeiro, sabe, mantenha a tradição e o segmento dentro do que é culto afro-brasileiro, o que é a raiz africana. Então nós trouxemos essa proposta, como tem outra proposta. Estamos hoje aqui fazendo uma aula de curimba. Então acho que se essa energia que viveu aqui, que pisou nesse lugar aqui, acho que trouxe outras pessoas para sentir o que é essa energia, o que é curimbá, o que é tocar. Curimba é você tocar, cantar e dançar. Para quem? Para os orixás, para as entidades que estão nos terreiros de candomblé, de umbanda. Isso é curimbá. Uma palavra africana que vem daqueles tempos, né, tempos dos escravos. Então, aqui muita gente fala que tinha serviço de escravidão, tudo, mas eu nunca cheguei assim a achar nada, tinha coisas dos escravos sim, aqui na fazenda. Às vezes meu marido falava, mas aqui foi feito no tempo dos escravos. E o serviço que ele fala só pode ter feito por aqueles abençoados, porque tudo de pedra, tudo um trabalho muito feio, muito pesado. Campinas foi definitivamente um grande centro escravocrata. A economia cafeeira, quando ela começa a ganhar forma, por volta de 1830, ela vai se estruturar por mão de obra escrava. Uma cidade com esse passado, que não reconhece esse passado, guarda as marcas de uma profunda segregação. E a segregação de Campinas, ela é histórica. Existem limites da cidade onde as pessoas negras entram. Elas entram no máximo como empregados, elas não usam desse espaço como sendo um espaço público. Ainda que depois de abolida a escravidão, essa ideia não mudou, sabe assim, as pessoas continuavam trabalhando nessas grandes fazendas em troca de comida, praticamente, e moradia, né? Morava assim numa senzala ali, trabalhava e tinha comida e coisa assim. E algumas vezes um pedacinho de terra para plantar abóbora e alguma coisa lá. Você sabe que eu olho ali, eu me enxergo todinho os cafezãozinhos que ele tratava. Parecia que as folhas do café, parecia que tinha passado um óleo, tanto que brilhava, bonito que era. E ele que cuidou. Ele era um homem muito trabalhador. E aqui ele encontrou, porque tudo que a gente pôde fazer para ele, que a gente não tinha, mas achei que pôde fazer. Foi a morada que ele tinha, a casinha dele, o serviço, a água, encanado, que ele falava assim, não filha, na cidade a gente tem que pagar a água, tudo é pago. Eu falei, não, mas lá na fazenda o senhor não vai pagar. O senhor vai ter a casa, o senhor vai ter o serviço, vai ter a água e a luz. A Fazenda Roseira foi adquirida pelo Filipe Cantúzio na década de 30 no século passado e migrou para o Brasil junto com a leva de imigração italiana para o Brasil. Ela pertenceu no século XX, a partir da década de 30, com a família Cantúzio, que era uma família que vai enriquecer exatamente ligada ao abastecimento da cidade do passado. Eles criavam animais, vão ter matadouro e os serviços estão associados ao abastecimento da cidade. Ficam muito ricos com isso. Filipe Cantúzio, ele adquiriu a fazenda, mas não nada a ver com a atividade principal dele, que era a Cutume. Ele era uma fazenda de produção de café, uma fazenda de cafeicultura. Aqui tinha muita coisa, tinha o café que ficava para aqueles lados de cima, aqui embaixo era um tanque enorme. Lá embaixo tinha tuia de café, tinha um monte de coisa lá para baixo, terreirão de café, tinha 2 casas. Tinha muita coisa boa, de lembranças boas daqui.
Olha, eu acho que a Fazenda Roseira ficou sempre como aquele lugar que a gente tinha relação às margens. Cada um no seu lugar, bem cada macaco no seu lugar. A gente lá e a fazenda aqui. Eu morei aqui perto, quando menino, sabe, aqui do lado. E eu cresci aqui, passei minha adolescência aqui e nunca tive acesso à fazenda. Só vim ter acesso nessa fazenda aqui, entrei pela primeira vez em 96, sabe, assim, eu já quase com 50 anos de idade, entendeu? Que eu consegui entrar aqui pela primeira vez. Acredito que essa sensação de pertencimento a gente começa a resgatar na fazenda das nossas próprias práticas. Eu acho que o coletivo não tinha consciência do quão envolvido estava com a fazenda. Então, quando a gente cantava Milho virou pipoca na Fazenda Roseira, era associando a Fazenda Roseira com o bairro Roseira, que a gente morava no mesmo bairro que deu origem, que era parte da fazenda, mas não tinha uma sensação a fazenda é nossa, porque ela não era. Ela, muito pelo contrário, sempre foi muito demarcado que a fazenda não era nossa e que a gente não era bem-vindo. Esse espaço nunca foi público, esse espaço foi um espaço privado até que a gente entrou aqui dentro, e agora a gente está transformando isso em um espaço público, ou seja, um lugar de todos, né? Em agosto de 2007 saiu o decreto que tinha sido aprovado o loteamento, mas que tinha uma área de mais ou menos quase 16 mil metros voltado para um equipamento público comunitário. Se é um equipamento público e comunitário, ele nos pertence. Nos pertence enquanto povo independente de etnia. E se do nosso lado da cidade não tem nenhum lugar que possa olhar e falar essa é a nossa referência, todo mundo que mora aqui na região noroeste não tem dúvida que a Fazenda Roseiro é esse lugar. Então vamos cuidar dele. Nós, olhando para a nossa ancestralidade, a gente era restrito à senzala e, no melhor dos aspectos, a cozinha da Casa Grande. Hoje nós não estamos apenas na sala de estar, nós estamos em tudo, né? Em todos os espaços, a gente transita por todos os espaços. Então, pra gente, esse é um aspecto muito importante, assim, né? Agora, aqui no dia do enfrentamento, eu acho que teve muito a ver, porque essa magia da ancestralidade, eu acho que eles todos que aqui habitaram, nos deram muita força, porque não foi fácil. Nós ficamos aqui vigiando essa fazenda, porque nós queríamos preservar esse patrimônio. No dia da vigília, eu estava em casa, assim, lavando louça, eu me lembro, toco o celular, no que eu atendi a Alessandra, assim, num desespero: Silas, corre aqui, o ex-proprietário está aqui no espaço, ele está levando tudo, está com 2 caminhões e tal. Nossa, aquilo me tomou de um desespero, assim. E eu fui repassando isso. Pegamos os celulares e fomos um ligando para o outro, avisando todo mundo que já estava sabendo da situação daqui e convocando para vir para cá, e ele com o caminhão, colocando as coisas com os seus funcionários. Quero essa porta, quero aquela, tirando tudo para colocar no caminhão, e a gente pegando os carros, colocando na frente do caminhão, chamando a polícia para vir, que não estava com a mínima disposição de atender. Inicialmente nós ficamos muito revoltados, né? Poxa, a polícia de novo cumprindo, né, esse papel horrível de defender as classes abastadas, mesmo quando eles estão cometendo, né, o crime mais escandaloso, escancarado que se pode ver. André Cantuso, no contexto geral da fazenda, era o ex-proprietário, não mais proprietário do espaço. O direito de tirar portas e janelas e qualquer outra coisa ele teria até antes de ter sido protocolado o direito, a determinação de que aquele equipamento público. Então, naquele momento, ele já não tinha nenhum direito e acesso dentro do espaço da fazenda. Quando nós tomamos conhecimento de que já pertencia à prefeitura esse imóvel, que foi dado em contrapartida
pelo ex-proprietário, a família Cantuso, vendeu para essa construtora e essa parte da fazenda ficou destinado para a prefeitura. E aqui a gente sabe que é o equipamento público, como, né, da Prefeitura Municipal de Campinas, devido à lei do loteamento, que cada 5% de uma propriedade que é loteada, 5% vai para a prefeitura. Então esse espaço é da prefeitura, é um espaço público, na verdade. Logo que a gente começou o processo de vigília aqui na Fazenda Roseira, nós entramos com 2 pedidos, né, para a prefeitura. Um, notificando o que estava acontecendo, e outra com o CONDEPAC, pedindo para que preservasse o espaço. O CONDEPAC, que é o Conselho Deliberativo em Campinas, no campo do patrimônio, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, recebeu o estudo, o pedido de abertura de estudo de tombamento da Fazenda Roseira, era de que o que estava colocado era a importância arquitetônica. E aí, engenheiro, vieram, né, um engenheiro, arquiteto, um historiador, para vistoriar a fazenda, já conheciam um pouco do histórico da fazenda, foram ouvidos alguns indivíduos que tinham alguma relação com a fazenda, foi consultada a documentação no arquivo de Campinas e se chegou à conclusão, o órgão técnico chegou à conclusão que do ponto de vista arquitetônico, né, ela não cumpria todos os requisitos. Claro que foi uma surpresa muito grande entender que dentro dos critérios do CONDEPAC preservar esse espaço não era importante, porque já estava bastante descaracterizado. É importante a gente entender a questão da memória, né? Ou seja, tudo que é produção de um povo, seja em que âmbito for, material ou simbólica, ela necessariamente vai fazer parte dessa memória coletiva para as populações, para as gerações posteriores. Então, tudo que compõe a memória de um povo, ela potencialmente pode ser transformada num patrimônio. E mais surpreendente ainda foi no mesmo dia do enfrentamento, uma posição pública da CONDEPAC dizendo que eles realmente não poderiam fazer nada, porque o espaço estava descaracterizado e, claro, de imediato um questionamento das questões imateriais. Agora, o que justifica, né, a ação cultural e a demanda, inclusive, pelas populações aqui que se apropriam hoje do espaço, pelo tombamento do espaço? É que a Fazenda hoje nos reporta aquela outra dimensão do patrimônio cultural, ou seja, os bens imateriais, né? E o que hoje é uma prática que reporta essa classificação de uma cultural imaterial é justamente o jongo, né? Uma prática, afro-brasileira, que inclusive foi, né, por onde começou a apropriação desse espaço pelos grupos que pertenciam à comunidade do Jongo Dito Ribeiro. Um pedido de estudo do jongo ou de outras, né, expressões, manifestações culturais que aqui aconteçam, para que essas manifestações sejam incorporadas ao registro dos bens de natureza imaterial de Campinas. E isso seria absolutamente excepcional. A Fazenda Roseira, né, com as suas expressões culturais, e aqui eu destaco o jongo, poderia ser o primeiro registro. Isso teria um valor simbólico para a comunidade enorme, né, e para nós abriria também um campo de possibilidade de negociação dentro da própria administração pública sem precedentes. A Fazenda, para mim, ela significa um espaço de união, de junção de vários movimentos, né, organizados e movimentos não organizados e de pessoas. É um espaço que a gente pode trocar muito, né, e aprender, é um espaço trocado. Não dá para você mensurar o tamanho que é estar aqui, assim, o tamanho, a grandeza que é estar aqui. Porque todo o processo que ocorreu foi nos levando para entrar na casa, foi nos levando para permanecer aqui. A Fazenda está trazendo o que pra gente? Mantendo a tradição de tudo que a gente está querendo fazer, né? Que é o jongo, a escola de corimba, a capoeira, né? Mesmo a dança do ventre também, né? E outros segmentos. Então por isso que a Fazenda tem essa proposta pra gente. Tem um ponto de jongo que é super mal criado em alguma perspectiva, mas eu acho que ele diz muito.
que é assim. Vovô, vovô, querem me derrubar. Vovô, vovô, eu sou filho de Oxalá. Vovô, vovô, querem me derrubar. Vovô, vovô, eu sou filho de Oxalá. Enquanto existe Deus no céu, urubu não come folha. Aquele que deseja mal a mim, Deus perdoa. Vovô, vovô, querem me derrubar. Vovô, vovô, eu sou filho de Oxalá. Eu sou filho da cobra grande, neto da cobra corá. Vovô me botou no mundo, eu vou ter que trabalhar. Eu acho que a nossa perspectiva com a Condepac e com todas as políticas é essa. E aí a nossa perspectiva com os equipamentos públicos não mudaram, nem com a relação política, mas com certeza tivemos diversos avanços nesses últimos 3 anos, né? Começou com a queda daquele governo que estava bastante opressor em relação à nossa tomada da Roseira e à nossa construção, né? E toda vez que um governo cai numa cidade, né? Uma estrutura política muito bem organizada se desmonta, as pessoas começam a voltar e buscar referências, né? Quando aqueles que estão ali para nos guiar deixam de ser as nossas referências e se frustram, a gente volta a buscar referência. E nesse contexto de busca de referência, a Fazenda Roseira já estava lá. E aí muito mais gente que já olhava, que já conhecia, quis muito mais se envolver, quis muito mais entender como, com tanta crise na cidade, com tantos desafios, a gente conseguia avançar cada dia. Pode passar. Então, hoje, desde quando a gente efetivamente decidimos ocupar a Fazenda Roseira, a gente pensava quanto grupos culturais, né, da comunidade negra, o que iríamos fazer lá. E a Lei 10.639, com certeza, desde o início, foi nossa espinha dorsal. Tínhamos vários professores, uma historiadora, na época estava fazendo meu mestrado, fazendo um levantamento da Fazenda Roseira, porque, quanto ao movimento, percebi que tinham muitas leis que envolviam o equipamento público que a gente não dominava, e o fato de fazer uma dissertação de mestrado, levantando tudo isso e discutindo, com certeza, foi mais um elemento bastante fortalecedor para a nossa causa, né? A gente conseguia discutir mais munido de informação, munidos de lei, e também sensibilizando arquitetos e uma estrutura de pessoas que influenciam no pensar da cidade numa outra maneira. Então foi muito bacana o processo. E a partir da Lei 10.639, dividimos em 3 pilares. Cultura, por conta do jongo, patrimônio material, que é a nossa área, né? O jongo é um bem salvaguardado quanto patrimônio desde 2005, que vem vivenciando o processo de salvaguarda. Então, a cultura, o jongo e a troca com outras culturas. Educação, no sentido de receber escolas, mas também contribuir com a sensibilização de professores. Então, a gente recebe docentes e discentes de diversas áreas da educação, mas também de diversas áreas da prefeitura hoje. Então, o pessoal do CRAS anualmente está lá com a gente fazendo uma oficina, conversando, refletindo como inserir essa sensibilidade para dentro dos seus processos na assistência, né? Então, e aí, claro, o programa Mais Educação foi a primeira parceria que a gente fez com escolas, que contribuiu muito para essa nossa inserção, né? Quando a gente se tornou parte do coletivo gestor do programa Mais Educação, o acesso às escolas municipais foi muito maior e a gente conseguiu também discutir. Então, quando a gente está nesse momento na Roseira, a gente conta um breve histórico da Roseira para os alunos e fala que onde está aquele prédio e tudo que os olhos deles enxergam no entorno eram parte da Roseira. E é aí também que a gente apresenta nosso baobá, que está plantado bem nessa entrada, como um elemento simbólico da nossa resistência. Pode passar. Aí a placa, né, que fala Casa de Cultura Fazenda Roseira, e aí a gente coloca a palavra motumbá, que é uma palavra em urubá, então para que a gente comece a dialogar com as crianças também em línguas africanas e sensibilizando, né? Então aí eles aprendem que tudo que a gente
gosta e agradece. Ao invés de falar obrigado, a gente fala motumbá e a gente responde motumbá axé, que é a energia vital, que traz alegria. Aí a gente tem quanto projeto permanente, né? E aí, claro, a questão ambiental foi fundamental, porque a gente tem no entorno da Roseira uma área de APP, que é a área de preservação permanente, e a gente já tinha uma pesquisa anterior de mais de 10 anos sobre as mitologias africanas. Então, todo o nosso trabalho ambiental, tudo que se refere a meio ambiente, perpassa pelos mitos africanos numa comparação com os mitos greco-romanos. Então, a gente comenta, né? Cutuca as crianças com Hera, Afrodite, Zeus, e aí a gente faz a ponte com os mitos africanos para discutir a ambiental. Somos ponto de cultura, a gente costuma quase todo ano, ou pelo menos bienalmente, com certeza, aprovar PROAC. Ano passado gravamos o CD, no ano que vem o nosso projeto de PROAC está voltado para retomar com mais periodicidade as oficinas de jongo abertas à comunidade geral, que a gente está tendo muita demanda e a gente não está conseguindo dar conta na nossa dinâmica de encontro a cada 15 dias. Então a gente vai ampliar, e aí no final desse ano a gente aprovou um projeto com o IFAM para a construção do primeiro centro de referências das comunidades de jongo do Sudeste regional, com sede em Campinas, atuando com as comunidades jongueiras do estado de São Paulo. Aí, evento, a gente tem Feijão das Manias do Jongo, Arraial do Jongo e o Sou África, que é esse que a gente está agora, que o Dan aí vai compartilhar uns panfletinhos com vocês. E tem eventos de diversos parceiros, né? Atividade permanente, tem a capoeira, a escola de corimba, e o jongo e a oficina de costura e figurino. Aí a gente tem um coletivo de demandas anuais de parceiros. Então tem diversas ações de formação, mas também de eventos culturais com as PLPs, com grupos locais que não tem sede. Aí a agenda da Roseira é uma maluquice. E agora a gente criou um projeto de samba, né, retomando um que tinha iniciado chamado Samba de Luar, que é sempre no segundo sábado do mês, que acontece da meia-noite às 6 da manhã. Se um dia o senhor quiser ir, vamos ao vivo. Vamos fazer um tambu com samba de luar, porque o quintal vai ficar pequeno. Oxi, vou adorar. Vamos passar. Aí a programação do Sou África, né? Esse ano está como tema Obirim, que são as mulheres, em linguagem urubá também. E aí a gente escolheu diversas mulheres para homenagear. E aí cada dia uma delas é homenageada. E aí tem um conjunto de oficinas que acontecem. Então, dentro da programação, nossa última atividade é dia 2, dia do samba, mas a gente recebeu a demanda de mais 2 parceiros, então a gente vai encerrar dia 4 com o lançamento de um livro. Então, essa é a sala de Nanã, né? A gente apresenta a história de Nanã, que ela é a Iabá mais velha da mitologia africana, mãe de Oxumaré e de Obaluaê. E como o objetivo da oficina, né, da exposição, é trabalhar com todos os sentidos, visão, tato, paladar, olfato, aí a gente toma banho, faz guerrinha de pipoca, porque daí a gente conta as histórias para crianças, aí elas comem pipoca, e aí um joga pipoca no outro, está sendo uma festa. Essa sala de Nanã são as que eles mais adoram. Estão fazendo a farra. Aí é o galpão, onde está a exposição de jongo. Foi uma exposição organizada pelo IFAM e patrocinada por eles, né, que está visitando todas as cidades do estado de São Paulo que tem comunidades jongueiras. E esse é o galpão, viu, Maria Tereza? Que vai ser nosso centro de referência. Esse é o galpão, tem a parte superior e a parte inferior, para a gente trabalhar. Aqui já é a garagem, né? Nessa garagem a gente está homenageando a Oiá, que é Yansan, também outro nome, e a exposição que a gente articulou para esse área da garagem é um projeto de extensão da Unicamp chamado Que Áfricas Vento em Você. Então a gente associou o trabalho que eles tinham de fazer reconstruções de fotos, que trabalhava com essa coisa do vento e da africanidade com o elemento vento de Yansan dentro da mitologia africana, e ficou uma sala muito bacana também. Pode passar. E aí algumas outras salas, né? Tem a Sala das Águas, que traz elementos da outra mulher Iabá,
Oxum e Iemanjá, e a gente colocou uma mulher indígena, porque a Lei 10.639, em 2008, se tornou 11.645, né? E a gente encontra muita dificuldade de trabalhar com as questões indígenas por puro desconhecimento, mas a gente já está começando a gatinhar e tentando inserir esse elemento sempre que a gente tem oportunidade, para que a gente consiga incorporar melhor. Aí é a recepção da fazenda, né? As crianças visitando essa sala das águas. Pode continuar. Essas fotos são dessa exposição que está em curso. Aí a roda de jambu da abertura, né? Esse é o salão principal. No vídeo ele é todo branco, agora ele é amarelo, tudo colorido. E aí que está o release, né? Esses espaços, esses quadros pendurados são as histórias de vida de todas essas homenageadas que estão nesse material. E na abertura teve um desfile de moda com roupa afro. Então, todos que vão procurando a gente, o Sou África, ele é o primeiro evento da Casa de Cultura Fazenda Roseira, que ele tem uma construção coletiva. Diversos parceiros participam da construção, não é um evento da comunidade João Godito Ribeiro, mas da Casa de Cultura Fazenda Roseira, com toda a sua diversidade. Então, aí um pouco mais, algumas das rodas que rolaram, né? Essa foi a roda da Aurelúcia Santos, ela é uma considerada dama de samba de Campinas, e foi muito bacana porque a gente conseguiu unir a Aurelúcia Santos e um grupo chamado Samba das Minas, que é um grupo novo de samba só de mulheres, e foi uma discussão muito legal, foi bem bacana. Essa roda aconteceu sábado passado, domingo passado. Pode. Aí são algumas outras rodas, né? A roda da Nil, ela é uma contadora de história, muito interessante na cidade. Então, ela envolvendo os filhos dela. A roda, a gente fez ontem uma roda muito bacana, em homenagem a Laudelina de Campos Melo, que foi quem criou a primeira associação das empregadas domésticas no Brasil. E aí, trazer essas empregadas domésticas, essas mulheres desse sindicato para contarem suas histórias de vida, para falar da importância, né? A gente ficou muito emotivo ontem nessa reflexão, porque acontece, às vezes, tanta coisa na Roseira que a gente não tem tempo de sentar e dialogar. E o Sou África é bom para isso, porque a gente senta e ouve e dialoga. E elas contam que elas começaram a trabalhar com 8 anos de idade, algumas com 7, com um banquinho, né, com esse caixote. Então, hoje a gente tem uma concepção que é, com tantas discussões de direito das crianças, adolescentes, acho que a gente nem consegue imaginar direito uma criança de 8 anos cuidando de um fogão, mas ontem isso era uma prática comum. Então, a gente foi uma roda muito interessante para aprender com elas, mas principalmente para refletir o quanto também por conta dessas mulheres a gente está numa condição muito melhor hoje, né? Hoje a gente brinca, hoje a gente tem a possibilidade de estudar. Nossa, e às vezes a gente esquece que essas lutas, né, essas questões que a gente colhe hoje, em relação à Lei 10.639, ou em relação aos afrodescendentes, né, essa comunidade negra foi com base de muita luta anterior de muita gente, né, como Laudelina de Campos Melo. E aí, meu contato, telefone, e-mail, nos visitem na Casa de Cultura Fazenda Roseira, e muito obrigada pela oportunidade. Cachoeira.